Bom dia, boa tarde, boa noite, né, dependendo da hora que você estiver vendo. Bem-vindo e bem-vinda a todos que estejam assistindo essa aula. Hoje a aula será sobre a apresentação do Jansim. Antes da gente começar de fato essa apresentação, eu queria falar um pouco por que o Jansim, certo? O Jansim é um software de simulação a eventos discretos que ele tem uma característica principal, que ele é totalmente gratuito. Então, assim, diferente dos outros softwares de simulação comerciais, ele não tem limitação de tamanho. Você pode usar até a capacidade do sistema que você está usando, do seu computador, né? Então, você pode fazer consultoria, você pode usar para ensino, você pode usar para várias coisas. Então, essa vai ser a agenda dessa aula de hoje. 2 passos muito tranquilos. A gente vai ver algumas definições do Jansim, a sua estrutura e um caso prático para aplicação, um caso de fila simples, né, de simples fila, que vocês vão ver as principais características. Nas outras aulas vocês vão ver exemplos com mais detalhes. Então, Jansim é um software de simulação a eventos discretos, que ele é gratuito e ele é código aberto. Então você pode alterar, você pode inclusive colocar alguns módulos, caso você tenha algum conhecimento mais aprofundado de simulação, que inclui uma interface de clicar e arrastar. Tem alguns outros módulos de simulação, alguns softwares como por exemplo o SimPy, que ele também é totalmente gratuito, só que ele é todo em linha de código. O que também é interessante nesse software no Jansim é que ele é muito parecido com os outros softwares comercial, né? Então ele tem muito essa função de clicar e arrastar, de ajudar, né? Tem gráficos 3D interativos, tem um processamento de entrada e saída, tem ferramentas de desenvolvimento de modelos e editores. Então essa é a estrutura básica dele. Vocês vão ter mais contato com ele durante a execução desse modelo, mas como é que funciona cada um desses elementos? Primeiro nós temos bloco de construção do modelo. Então a gente tem blocos que vão servir para a gente criar os nossos modelos. Do mesmo jeito que tem a construção de uma casa, como por exemplo tem tijolo, então eu vou pegar um tijolo e vou colocar aqui, vou pegar o tijolo e vou colocar aqui. Então tem ripa, vou pegar a ripa e colocar aqui. Tem pintura, vou pegar e colocar aqui. Então esses são os blocos básicos de construção. Aí nós temos as partes do nosso modelo. Quando a gente cria um modelo no Jansim, todas as informações, tudo que tem de questão de estrutura vão nessa árvore, né, que ele divide por tipo. Tem a janela de visualização, onde você vai poder verificar quais são os elementos que foram criados. Tem as entradas, quando você clica no elemento ou quando ele pega o modelo maior, vamos dizer assim, você faz a configuração da entrada nessa área, né, nessa área aí de baixo à esquerda, e tem as saídas, que aí você acompanha quando você clica no elemento de saída, como o sync, por exemplo, que a gente vai já ver quantos elementos passaram por lá, quantos ainda estão em fila, essas coisas. Então, qual é o exemplo que a gente vai fazer? A gente vai fazer um exemplo simples de fila. É uma fila simples, né? Onde nós temos um tipo de atendimento feito por um atendente, chegam 4 clientes por hora e são atendidos 10 clientes por hora. A gente não precisa de muitos cálculos para entender que se chegam 4 clientes por hora e são atendidos 10, eu tenho a capacidade de atender 10 clientes por hora, isso dificilmente vai gerar fila. Pronto, pessoal, essa é a tela do Jansim, né? Quando a gente abre, ele funciona mais ou menos desse jeito, né? Essa minha versão que eu estou usando é a primeira versão de 2022, né? Então ele é constantemente atualizado de forma gratuita. Inclusive eu recomendo quem tem interesse que siga a lista de e-mails, que sempre tem discussão para tirar dúvidas, etc. Como ele é um software aberto, ele tem um grande apelo à comunidade. Eu até tento, né, eventualmente, pessoas participam
ajuda de construção, de encontrar erros e etc. Então vamos lá. Primeira coisa a gente vai fazer é modificar o título do meu projeto. Vou colocar aqui fila simples, certo? Sem problema nenhum. Como eu falei, eu fiz dando 2 cliques, mas como tem essa opção aqui de editor de entradas, a gente pode inclusive modificar aqui o conteúdo, certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou desselecionar, né? Vou clicar aqui lá no meu objeto Selector Simulation, onde é toda a simulação, né? Tá dentro desse objeto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar duas variáveis globais. O que são variáveis globais? São variáveis que eu posso acessar em qualquer lugar dentro da minha simulação. Ao invés de eu ficar repetindo em todos os lugares, eu crio em um único lugar que ele vai servir para orientar os restantes. Que o que acontece? Se eu modificar em um lugar, nos outros lugares vão automaticamente ser atualizados. Então, para isso, eu vou aqui, né, no opção Options, aqui no Input Editor, Option, e vou aqui Attribute Definition List. Vou clicar aqui e clicar aqui nessa seta que vai abrir esse Input Builder, né? Vocês vão ver, conforme a gente vai utilizar, que esse Input Builder ele é muito bom. Por quê? Porque ele ajuda a gente a fazer, criar os valores, colocar alguns valores de uma forma mais fácil, né? Então, primeira coisa, a gente vai criar a nossa primeira variável global. Para isso, a gente tem que colocar dentro dessas chaves. Abre e fecha chaves. Precisava eu clicar aqui? Não, eu poderia aqui vir, deixa eu até apagar. Abre e fecha chaves. Vai funcionar do mesmo jeito, certo, pessoal? Então, primeiro variável global que eu vou colocar é intervalo chegada. Evitem no nome da variável colocar espaço, acento, essas coisas todas. Lembrando lá, qual o intervalo de chegada? Ele vai ser de 15 minutos. Então eu tenho a minha primeira variável global. Mas professor, não é 4 chegadas por hora? Certo, pessoal? Então se eu tenho em uma hora 4 chegadas, o Jansen ele trabalha melhor com intervalo de chegadas. Se eu tenho 4 chegadas em uma hora, eu posso dividir entre intervalo de chegada para cada cliente em 15 minutos, certo? Vou criar a segunda variável, clica aqui, vou até copiar e vou, tá vendo que ele já deu erro porque tem uma variável duplicada, ele não aceita. Então eu venho aqui e coloco tempo de atendimento. Se eu atendo 10 clientes em uma hora, então o tempo de atendimento de cada cliente vai ser de 6 minutos. Então aqui eu já criei todas as duas variáveis globais no meu sistema. Vocês estão vendo aqui que aparece os 3 eixos, né, das coordenadas x, y, z. A gente não vai trabalhar com simulação 3D, pelo menos não agora. Então a gente clica aqui no 3D View, tira esse para não aparecer os eixos e tira as linhas de grade. Eu não vou precisar agora, não nesse momento. Então vamos lá, vamos criar o nosso modelo. A partir lá do Process Flow, que é lá no Model Builder, vamos expandir o Process Flow. A gente vai utilizar muito os elementos dessa pasta Process Flow. A gente vai ter a entidade de simulação. Esse SimEntity é como é que a gente cria o arcabouço, né? Aquele modelo padrão que a gente vai utilizar, né? Aqui lá no IDEFSIM é justamente aquela bolinha. Então a gente vem aqui e vai dizer que o nome dessa entidade é cliente, certo? Se eu quiser só arrastar o nome, eu clico com Ctrl, né? Eu dou Ctrl e deixo aqui apertado, que ele também funciona. Então esse elemento aqui é só para a gente criar o estereótipo,
né? Só para a gente dizer que logicamente ele existe, ele vai existir, né? Depois disso, a gente vai criar uma entrada do nosso cliente. Para isso, uma entrada real do nosso sistema, dentro do nosso sistema. Para isso, a gente vai utilizar Entity Generator. Lá do IDF5, pessoal, esse Entity Generator é aquele símbolo de uma setinha com 2 tracinhos, certo? Que é muito representado. Então, a gente vai colocar aqui o nome, né? Entrada clientes, certo? E a gente aqui já vai, para fazer isso que eu estou dizendo agora, para fazer as alterações na entrada cliente, eu tenho que selecionar ele. A gente já tem algumas informações que a gente pode colocar, como por exemplo, o prototype entity, ou seja, qual é a entidade que essa entrada vai representar. Então a gente tem que vir aqui e vai dizer que vai ser cliente. A gente não acabou de criar. Ah, mas não apareceu nada, professor. Calma. A gente pode vir aqui e clicar nessa setinha azul, Show Entity Flow. Que aí, ó, ele já vai dizer que a entrada de clientes vai ser por meio desse cliente. Então, cada vez que ele gerar, ele vai criar uma instância desse padrão ou dessa classe cliente, certo? Aonde tem aqui Inter Arrival Time, né, que vai ser o tempo entre chegadas, a gente vai usar aquela nossa variável global. Para isso, vamos ajudar aqui, para nos ajudar, vamos clicar aqui e utilizar o Input Builder. A gente vai colocar o colchete, abrindo o colchete, e vai selecionar esse Simulation. Então, para a gente acessar a variável global que a gente criou lá no Simulation, a gente tem que colocar aqui colchete, Simulation, fecha colchete, ponto, né? Qual vai ser a variável que a gente criou? Geralmente eles vêm aqui embaixo, né? Vai ser intervalo de chegada, que aqui, ó, já representa que está em horas, 0,25, ou seja, um quarto de hora. Se são 4 clientes por hora, o intervalo vai ser um quarto de hora. E vamos colocar aceitar. Então a gente já modelou que vão chegar clientes em um intervalo de um quarto de hora. Então eu já coloquei esses dois. E é interessante que vai aparecer aqui, ó, o Next Component Require Input. Existem algumas informações, alguns parâmetros nos modelos, nesses blocos de construção, que eles só vão funcionar se você estiver colocando alguma coisa. Se eu tentar simular agora, ele não vai aceitar, certo? Porque ele vai querer um Require Input, certo? Então, qual é o próximo elemento? Para isso, a gente vai clicar e arrastar o elemento Queue, né, que é fila no nosso Jansi. Então a gente vai colocar aqui mesmo o nome fila sem problema nenhum, e a gente pode fazer essa conexão. Next Component vai ser fila. E depois dessa fila, o que é que ele vai fazer? Para isso, ele vem aqui. Eu gosto muito desse elemento Entity Processor, porque nele a gente pode colocar os recursos. Existe também essa função server quando eu quero colocar alguma atividade sem recurso, né? Alguma atividade, por exemplo, limpeza, espera. É uma atividade que não exige recurso, mas exige um certo tempo. Então eu posso utilizar esse server, mas eu gosto de utilizar esse Entity Processor. Tá vendo que ele tem os dois elementos, né, o WaitQueue e Next Component, como foi naquele outro. Qual a novidade? Aqui o WaitQueue. Então precisa identificar qual vai ser a fila para esse Entity Processor. Deixa eu só colocar aqui. Lembra da função lá no IDF5? Pronto, aqui a gente coloca o mesmo nome. Então aqui vai ser um atendimento, certo? Dizendo que a fila para ele já representei. Deixa eu só selecionar aqui, né? O Next Component a gente vai já colocar, né? E um muito interessante é que a gente vai colocar qual é o tempo de serviço. Vamos lá no Input Builder e vamos lá.
pegar aquela variável global que nós criamos lá no começo, chamado tempo de atendimento, né, que vai ser 0,1 hora ou 6 minutos. Isso aqui, pessoal, é porque o tempo da simulação está em horas. Como é que eu faço para modificar? Eu venho aqui em units, a time units eu vou colocar em minutos. Então aqui a gente pode colocar todas as informações para a nossa simulação, quais são os padrões, né? Então eu vou colocar aqui em minuto. Então se eu vir aqui de novo, aqui já vai ser 6 minutos, certo? Não vai modificar, é só para a gente identificar qual é o nosso padrão. Tá, mas professor, tá faltando recurso, né? Ele vai funcionar desse jeito? Ele vai funcionar desse jeito, pessoal. Só que aí ele vai funcionar como se tivesse recursos infinitos. Eu não quero dizer que eu tenho um recurso. Então, para isso, eu tenho que vir aqui lá na minha pasta. Ó, aqui já é outro tipo de pasta, que é Resource Objects. Que aqui eu vou criar do mesmo jeito que eu criei o protótipo ou a classe cliente, eu vou criar a classe Resource, que aí vai ser, aqui eu vou colocar atendente, certo? Com capacidade 1, é o padrão, né? Eu não preciso modificar porque é o padrão. E aqui no meu atendimento, onde tem Resource List, eu vou colocar, quando eu selecionar, atendente. E olha aqui que interessante, aqui eu preciso dizer qual é a minha capacidade de atendimento. E tem que estar muito sincronizado com a capacidade do meu atendente, né? Então, para isso, eu venho aqui, clico e coloco, vou lá no meu atendente e pego qual é a minha capacidade. Por que que isso é importante, fazer essa modificação? Porque, vamos dizer, se eu modificar aqui em atendente que ele tem 2, automaticamente vai modificar aqui no meu atendimento. Né? Então é bom que ele seja sincronizado, ok? Então eu já coloquei para ser atendimento e para ter a capacidade. Eu preciso tão somente colocar o fim da minha simulação. Aí eu coloco esse elemento chamado Entity Sync, né? Fim. E como ficou faltando lá no meu atendimento, eu preciso dizer qual é o meu próximo componente, certo? Que aqui eu posso executar, eu não vou salvar por enquanto, e aqui está mostrando como é que está a minha simulação, certo? Vocês vão ver que dificilmente ele vai ter fila. Ó, se eu clicar, ó, tá vendo que está simulando, e aqui eu tenho várias informações, ó, de saída. Principalmente eu vou ver aqui na minha saída, né, no Output View. O que é interessante aqui que a gente vê, ó, por exemplo, quantos já vieram por cá? Só foi um. Por quê? Porque só tivemos uma entrada de cliente. Então ele já saiu, ó, entrou 2 e já foi para o atendimento. Ó, a bolinha aqui, certo? Aí aqui no atendimento, olha as informações interessantes. Quantos entraram nesse meu atendimento? Então aqui embaixo, ó, entraram 2 e saíram 2. Não tem nenhum sendo processado. Tanto é, eu vou até pausar para mostrar. Ó. Entraram 2, saíram 2. Então, quantos entraram em fim? 2. Né? Para ser bem correto. Então, eu vim aqui em fila. Ó, entraram 2 e saíram 2. Como eu falei para vocês, com essa minha configuração, deixa eu aumentar aqui a velocidade. Com essa minha configuração, ele não vai criar fila. Então, o tempo de processamento é menor do que o intervalo de chegada. Então, eu não vou criar fila. Então vamos fazer um teste. Vamos aumentar o tempo de processamento para ver o que é que acontece. Para isso eu vou lá nas minhas variáveis globais, aqui em Simulation, Options, Attribute Definition List. Vou clicar, ao invés de ser 6 minutos, eu vou colocar para ser 20 minutos. Vou reiniciar minha simulação, vou executar. Não vou salvar por enquanto. E vou acelerar. O que é que vai acontecer? No 15, ó, já tem um em fila. Opa, já veio um cliente em fila, ficou pouco tempo. Deixa eu aumentar um pouquinho mais a simulação.
E aqui a gente pode ver, ó, quantos estão em fila, ó, bem aqui em Number in Progress. Ó, tem um. Acelerar, ó, já aumentou, já foi para 2, certo? E assim sucessivamente. Vou pausar e vou reiniciar. Então, pessoal, vamos fazer agora um gráfico. Eu vou selecionar o meu módulo Graph. Vou aqui aumentar um pouquinho. Opa, você aperta com Ctrl e clica. Ctrl é muito utilizado. Para movimentar, eu clico em Ctrl e arrasto. Se eu não apertar, ele vai arrastar todo o meu modelo, né? Então eu vou lá nas minhas configurações gráfico e vou dizer que o tipo de unidade que ele trabalha vai ser dimensionless. Por quê? Porque como é quantidade, ele não tem uma dimensão bem definida, né? E o data source, né, que é requisitado, ele tem a obrigação, eu vou dizer que vai ser a quantidade de elementos em fila. Eu vou aqui colocar fila, opa, fecha colchete, e vou dizer que é number in progress. Ele já responde 0 porque durante a simulação a parada da simulação ele é 0, né? Mas ele já pega esse valor. Então ele vai ser o tempo, a quantidade em fila que vai ser plotado aqui no gráfico. Então vou lá no eixo X, que vai ser tempo, né? Vai ser o tempo vai ocorrer, e aqui no Y vai ser quantidade em fila, né? Que já aparece aqui. No X-axis eu vou colocar, né, que o X-axis unit vai ser hora, então eu coloco aqui H, que ele vai trabalhar. O tempo vai ser em horas. Então vou pegar a quantidade de elementos em fila em hora, né? Ele vai iniciar, vamos colocar -1 e vai terminar em 5 horas, né? Vocês vão ver que eles comprimiram, né? O intervalo vai ser de 30 minutos, né? Então ele não comprimiu mais, ele já colocou distanciado. Beleza? Então a gente pode executar. Deixa eu só modificar aqui o título do gráfico. Vai ser clientes em fila. Então a gente já pode simular para ver esse valor. Deixa eu acelerar porque não passou nem 1 hora ainda. Foi meia hora. Ele vai para 1, volta, 1, volta. Então ele tem esse padrão de aumentar. Certo? Ah, professor, chega uma hora que foi mais que 5. O que é que a gente faz? A gente vai lá no Y, né? Ele não vai mais terminar em 5, ele vai terminar em 15. Ah, eu posso fazer isso durante a simulação? Pode, pessoal. Certo? 20. Então é isso. Façam, brinquem um pouquinho, modifiquem os valores, certo? Depois eu vou mostrar como é que a gente pode melhorar isso aqui, certo? Mas modifique os valores, modifique as entradas, variáveis, o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente não pode, e vejam a consequência. Então, pessoal, é isso. Até breve. Aproveitem para fazer essa simulação, esse modelo para brincar. Aproveitem bastante.